Você já se perguntou por que suas pernas ficam frias, pesadas ou fracas à noite, mas o médico diz que isso é só idade? E se o verdadeiro problema não for exatamente a circulação, mas sim uma deficiência silenciosa de uma vitamina que quase toda pessoa acima dos 70 anos tem? Muitos homens acreditam que a má circulação nas pernas é inevitável, mas a raiz do problema costuma ser algo surpreendentemente simples e corrigível. No vídeo de hoje, eu vou revelar a vitamina número 1, que ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo nas pernas e por que ela se torna ainda mais importante depois dos 70 anos. Eu sou a doutora Natália Gonçalves, urologista com 4 anos de experiência trabalhando com homens acima dos 50. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Quando você passa dos 70 anos, seu corpo não falha de repente, mas ele muda de formas muito específicas, especialmente nas pernas. Dentro dos vasos sanguíneos, as paredes vão perdendo flexibilidade aos poucos. Elas ficam mais rígidas, mais estreitas e menos responsivas aos sinais que dizem para relaxar. Isso significa menos sangue, menos oxigênio e menos nutrientes chegando aos músculos das pernas. Ao mesmo tempo, a massa muscular diminui naturalmente, então suas pernas precisam de mais sangue para fazer o mesmo esforço que antes era fácil. Isso é biologia, não fraqueza. Emocionalmente, é aqui que muitos homens começam a se preocupar. Você percebe que as pernas cansam mais rápido, sente peso após caminhar pequenas distâncias, talvez acorde à noite com cãibras, formigamento ou pés frios, e acaba pensando: isso é envelhecer, tenho que aceitar. Mas essa é a grande mentira. Esses sintomas não são aleatórios e não devem ser ignorados. Eles são sinais de que a circulação está tendo dificuldade para acompanhar as necessidades do seu corpo. Outro fator pouco falado é o sistema nervoso. Depois dos 70, a comunicação dos nervos fica mais lenta, o que afeta a forma como os vasos se abrem e se fecham. Por isso, o equilíbrio piora e as pernas sofrem antes dos braços ou do peito. Some a isso anos sentado, menos movimento diário e sono de pior qualidade, e a circulação das pernas vira o ponto mais frágil. Aqui vai algo prático que você pode começar hoje. Movimente tornozelos e panturrilhas por 2 minutos a cada hora que ficar sentado. Flexionar e girar os pés ajuda a bombear o sangue de volta ao coração e mantém os vasos ativos. Parece simples, mas a constância vale mais do que a intensidade. Ainda assim, só o movimento não resolve tudo, porque existe uma deficiência interna silenciosa piorando esse quadro. E é isso que eu quero te explicar agora. Preste muita atenção, porque esse é o ponto que a maioria dos homens acima dos 70 nunca escuta com clareza. A vitamina que estou falando é a vitamina D. E não, isso não tem a ver apenas com ossos. A vitamina D tem um papel fundamental no fluxo sanguíneo, especialmente nas pernas. Dentro dos vasos, ela ajuda a regular o óxido nítrico, uma substância que diz aos vasos quando relaxar e se dilatar. Quando a vitamina D está baixa, os vasos ficam mais contraídos, o sangue circula mais devagar e a circulação piora. Biologicamente, essa deficiência se torna extremamente comum depois dos 70. A pele produz muito menos vitamina D com o sol do que aos 40 ou 50 anos. Os rins também ficam menos eficientes em ativar essa vitamina. Mesmo com uma boa alimentação, a absorção diminui com a idade. Por isso, tantos homens têm deficiência sem perceber, porque os sintomas não parecem falta de vitamina. Eles aparecem como pernas cansadas, pés frios, cãibras, inchaço e caminhada mais lenta. Emocionalmente, isso gera frustração. Você sente que a energia está indo embora ou que suas pernas não obedecem mais. Escuto muito. Doutora, eu caminhava todo dia. Agora minhas pernas desistem antes de mim. Isso não é preguiça. É o corpo respondendo à deficiência. A falta de vitamina D também se associa à queda da testosterona, pior sono e perda de força muscular, o que prejudica ainda mais a circulação nas pernas. Algo prático. Peça ao seu médico um exame simples de sangue para medir a vitamina D. Não chute. A maioria dos homens acima dos 70 se sente melhor quando os níveis estão no intervalo ideal, não apenas no limite do normal. Se precisar suplementar, a regularidade importa mais do que doses altas tomadas de vez em quando. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: como a vitamina D realmente melhora o fluxo sanguíneo dentro do corpo? É isso que vamos entender agora, passo a passo. Quando os níveis de vitamina D melhoram, mudanças reais começam a acontecer nas suas pernas. A vitamina D ativa age diretamente no revestimento interno dos vasos sanguíneos, chamado endotélio. Ele controla se o vaso vai se contrair ou relaxar.
Com vitamina D suficiente, esse revestimento responde melhor, permitindo que os vasos se dilatem quando as pernas precisam de mais oxigênio, especialmente ao caminhar ou ficar em pé. Do ponto de vista biológico, a vitamina D estimula a produção de óxido nítrico, que funciona como um sinal natural para abrir os vasos. Vasos mais abertos significam mais fluxo, menos pressão e mais oxigênio chegando aos músculos das pernas. É esse oxigênio que evita aquela sensação de peso e queimação que muitos homens acima dos 70 sentem após poucos minutos de atividade. Com o tempo, a circulação melhor também reduz a inflamação das paredes dos vasos, protegendo ainda mais o fluxo sanguíneo. Emocionalmente, é por isso que alguns homens relatam se sentir mais firmes ao andar e menos inseguros para se movimentar. Quando o sangue chega corretamente aos músculos e nervos, as pernas parecem mais vivas. Os pés ficam mais quentes, as câimbras noturnas diminuem e a resistência melhora durante o dia. Essas mudanças não são imediatas, mas vão se acumulando semana após semana. Uma dica prática importante: tome a vitamina D junto com a maior refeição do dia, de preferência com alguma gordura saudável. A vitamina D é lipossolúvel, então a absorção melhora muito quando tomada com comida. E associar isso a movimentos leves diários, como uma caminhada de 10 minutos ou alongamentos simples das pernas, ajuda o corpo a aproveitar melhor esse aumento de circulação. Outro ponto pouco comentado é que uma circulação melhor também protege os nervos. Com mais sangue chegando, os sinais nervosos para as pernas ficam mais claros, ajudando no equilíbrio e na coordenação. Por isso, o risco de quedas costuma diminuir quando a circulação melhora. Mas a vitamina D sozinha não faz milagres. Existe um jeito certo e um errado de usá-la, e errar aqui pode limitar os resultados. É disso que precisamos falar agora. Muitos homens bem-intencionados erram exatamente nessa fase, e eu quero te ajudar a não cometer esses erros. A vitamina D pode ajudar muito a circulação das pernas, mas apenas quando usada da forma correta. O corpo não utiliza toda a vitamina D de uma vez. Ele constrói os níveis aos poucos, então a constância é muito mais importante do que doses altas ocasionais. Mas não é melhor, e tomar de forma irregular confunde o organismo. Para a maioria dos homens acima dos 70, a vitamina D3 é a forma mais indicada, pois é mais parecida com a que o corpo produz naturalmente com o sol. Tomar sempre no mesmo horário ajuda a manter níveis estáveis e favorece uma melhora contínua da circulação. Muitos homens também relatam dormir melhor e ter mais energia quando tomam a vitamina D mais cedo no dia, já que ela interfere em hormônios ligados ao sono. Eu entendo o receio em relação a suplementos. É comum pensar: e se isso interferir nos meus remédios? Essa preocupação é válida. A vitamina D pode interagir com alguns medicamentos, especialmente para coração e rins. Por isso, é essencial avisar seu médico. Segurança não é medo, é informação. Uma abordagem prática. Comece com a dose indicada pelo médico com base no exame de sangue e tome junto com uma refeição que tenha gordura saudável. Evite combinar com cálcio em altas doses sem orientação, pois isso pode aumentar riscos em alguns casos. Beber água suficiente também faz diferença. Uma boa hidratação ajuda o sangue a circular melhor. Outro ponto importante é a paciência. A circulação melhora aos poucos. Você pode notar pés mais quentes ou menos cãibras em algumas semanas, mas força e resistência levam mais tempo. Isso é normal e indica adaptação do corpo. Agora que você sabe como usar a vitamina D com segurança, o próximo passo é entender como hábitos diários podem multiplicar esses efeitos. E é aí que a transformação real começa. Aqui tudo começa a se encaixar, porque a vitamina D não foi feita para agir sozinha. Biologicamente, a circulação melhora quando os vasos são estimulados de forma suave todos os dias. Isso não significa exercício pesado. Para homens acima dos 70, movimentos simples e regulares mantêm os vasos flexíveis e responsivos. Quando você movimenta as pernas, os músculos funcionam como bombas, empurrando o sangue e evitando que ele fique acumulado. Eu sei que a palavra exercício assusta quando as pernas já estão fracas. Muitos homens têm medo de dor, queda ou instabilidade. Esse medo leva à imobilidade, que piora ainda mais a circulação. O objetivo aqui é segurança e constância. Caminhadas curtas de 5 a 10 minutos após as refeições já ajudam muito o fluxo sanguíneo e ainda controlam a glicemia, que afeta os vasos. O sono é outro grande aliado. Dormir mal aumenta a inflamação e contrai os vasos, principalmente nas pernas. A vitamina D ajuda no sono,
mas você pode potencializar isso mantendo horários regulares e elevando levemente as pernas à noite. Isso facilita o retorno do sangue ao coração e reduz inchaço e cãibras. A alimentação também conta. Beber água suficiente deixa o sangue menos espesso e mais fácil de circular. Alimentos ricos em magnésio e potássio, como folhas verdes e feijões, ajudam os músculos a relaxar e reduzem cãibras. Esses nutrientes trabalham junto com a vitamina D de forma silenciosa. Uma rotina simples: vitamina D pela manhã com o café, caminhadas curtas ao longo do dia, movimentos de tornozelo quando estiver sentado e pernas elevadas antes de dormir. Nada extremo, mas muito eficaz quando feito todos os dias. Esses hábitos não melhoram só a circulação, eles devolvem confiança. Quando as pernas respondem melhor, o medo diminui e a independência cresce. Mas ainda existe um último ponto importante, porque nem todos devem seguir exatamente o mesmo caminho. E entender isso faz toda a diferença. Antes de finalizar, preciso deixar claro que, embora a vitamina D e os hábitos ajudem a maioria dos homens acima dos 70, nem todos devem fazer tudo da mesma forma. Algumas condições mudam a forma como o corpo lida com suplementos e circulação. Doenças renais avançadas, distúrbios do cálcio ou histórico de pedras nos rins exigem acompanhamento mais próximo. Isso não impede o benefício, apenas exige cuidado. Homens que usam remédios para coração, pressão ou retenção de líquidos também precisam de atenção. A vitamina D pode interferir no equilíbrio de cálcio e líquidos. Isso não é motivo para medo, mas para ajuste adequado. Com orientação, a maioria se beneficia muito. Quem costuma ter os melhores resultados? Homens acima dos 70 que ainda andam, mas sentem pernas cansadas, pés frios, pouca resistência ou insegurança ao caminhar. Nesses casos, a circulação está comprometida, mas não perdida. Com o suporte correto, o fluxo melhora, os músculos respondem e a confiança volta. Já vi muitos homens retomarem caminhadas, dormirem melhor e se sentirem mais firmes em poucos meses. Uma dica prática: anote semanalmente como suas pernas se comportam, quanto você consegue andar, como se sente à noite, se as cãibras mudam. Isso ajuda você e seu médico a enxergar progresso e ajustar com segurança. A melhora é gradual, mas consistente. O recado mais importante é este: nunca é tarde para cuidar da circulação. Envelhecer desacelera o corpo, mas não elimina sua capacidade de adaptação. Suas pernas não acabaram, elas respondem aos sinais que você dá. E com isso, fechamos o ciclo, porque tudo o que conversamos leva a uma verdade simples sobre seu futuro e sua independência. Pernas fracas e má circulação não são uma sentença após os 70. Você merece andar com segurança, dormir sem desconforto e sentir energia no corpo novamente. Pequenas escolhas conscientes criam grandes mudanças ao longo do tempo. Deixe nos comentários sua idade e qual é a maior dificuldade que sente nas pernas para que essa comunidade possa se apoiar. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e continue comigo aqui. Seus melhores anos não ficaram para trás, eles são construídos pelas escolhas que você faz hoje.